Boa noite, meus irmãos. Que bom, de novo, boa noite, né? Muitos boa noite, mas que bom que poder trazer a palavra nessa noite para a igreja. Oro para que Deus fale conosco, que Deus trabalhe em nós, sua palavra, o seu evangelho e possamos nos moldarmos, nos moldar a sua palavra diante dele. Que Deus seja engrandecido. E como temos visto nessas últimas semanas, temos estudado a carta, a epístola, né, aos Gálatas, escrita por Paulo. Estamos estudando trecho por trecho, perícope por perícope. Estamos trazendo uma exposição clara sobre do início ao fim de Gálatas, intitulado O Evangelho de A a Z. E uma coisa que a gente vê desde o início do estudo aos Gálatas, do estudo da epístola, a gente vê desde o primeiro versículo como é fácil ver a decepção e a surpresa de Paulo dentro desse contexto, do que ele está escrevendo aos seus irmãos. Dá para ver facilmente como ele se surpreende, como que os Gálatas se afastaram, da forma que eles se afastam, da forma que eles esquecem do Evangelho, da centralidade, de pontos centrais para o Evangelho. Ele fica surpreso, porque assim como o pastor Wellington tem colocado nessas últimas semanas, últimas pregações, nós vemos que a verdade do Evangelho, como previamente Paulo havia pregado aos Gálatas, ela é transformadora. A verdade do Evangelho é transformadora. O Evangelho causa transformação. E aqueles que são alcançados, que são impactados por este Evangelho, vivem para Deus e fazem parte da grande história da redenção. Então isso fica claro quando a gente vê o que é o Evangelho, o que ele causa na vida daqueles que são impactados pelo Evangelho. É uma mudança, é impossível não perceber essa mudança. E Paulo está surpreso pelo fato deles, aparentemente, terem abandonado pontos centrais desse Evangelho, que ele fora transmitido por Cristo e que Paulo transmite aos seus irmãos na Galácia. E é uma história porque isso começa a acontecer quando Paulo sai de lá. Isso começa a acontecer quando Paulo sai de lá da igreja. E me lembra muito de uma história, na minha infância, meus pais foram missionários na Espanha. Isso alguns daqui sabem. E são histórias que sempre me causam... Claro, a história dos meus pais é muito profunda na minha vida, né? Algo que impacta a minha vida no meu diário, no meu cotidiano. Sempre vai me impactar histórias, coisas que vimos. Meus pais ficaram lá por 12 anos na Espanha. E teve uma época que depois de 4 anos que meus pais estavam no campo, eles conseguiram 3 meses para estarem no Brasil. Então, nesses 3 meses, geralmente meus pais, na verdade, ficavam 3 meses indo de igreja em igreja. Eles tinham mais ou menos 40 igrejas para visitar. Então, em 3 meses. Então, vinham para visitar a família, mas também para pregar, para conversar com as igrejas, para conversarem com as igrejas que estavam auxiliando financeiramente também. E só que na verdade, se não me engano, mais de 4 anos estavam lá e já tinham um trabalho em andamento lá na Espanha, um trabalho na igreja. E meu pai deixou aos cuidados da igreja um amigo dele, que também era missionário na Espanha, enviado do Brasil, para cuidar da igreja, para estar junto lá, acompanhando o pessoal nesses 3 meses. E esse homem, ele começou a falar mal dos meus pais, enquanto meus pais estavam aqui no Brasil. E ele começou a minar o povo, a falar, não, o Natan, que é meu pai, o Natan não vai voltar para a Espanha, ele abandonou vocês, ele está indo porque vocês estão muito trabalho, então ele está indo embora mesmo. E começou a minar o coração, a mente do povo, foi até outras cidades
falar com outros pastores, falar mal dos meus pais. E assim, naquela época, 90 e poucos, né? No ano 90 e pouco, não tinha a facilidade de hoje para, pastor, tipo, ligar o WhatsApp, mandar uma mensagem. Então, ele causou grandes estragos na igreja que estava iniciando lá. Na igreja que estava iniciando. E quando meus pais voltaram, a igreja estava assim, totalmente... Todo mundo tinha saído, a igreja não existia mais. Aí meus pais tiveram que recomeçar o trabalho. Do zero. Algumas pessoas tinham saído, não queriam voltar, queriam conversar de novo. Então foi um processo complexo e que me faz lembrar muito como, assim como os Gálatas, na ausência de Paulo, estavam sendo minados por pessoas que os procuravam levar a outro evangelho. Então dá para sentir essa... Imagine a tristeza, a surpresa, a decepção de Paulo neste processo. Ver, nossa, pessoas com que eu vivi e agora estão vindo outras pessoas que estão falando mal do meu ministério, pregando outro evangelho. O que está acontecendo? E os irmãos da Galácia estavam dando ouvidos a pessoas que tinham o desejo de tornar aquilo que Deus fez pela sua graça, aquilo que Deus faz em relação à salvação, em relação à justificação. Eles tentaram transformar isso num movimento mixto de graça de Deus e obras humanas, trabalhando juntos em direção à justificação. Era como se fosse é o que a gente vai chamar de sinergismo, né? O movimento de que Deus faz a obra, Deus justifica, mas ele precisa de uma ajudinha, né? Vamos ajudar um pouquinho Deus para a gente se tornar um pouquinho mais salvo, um pouquinho mais justificado. É daquela ajudada em Deus. Isso vemos que claramente contra a centralidade do Evangelho, o centro do Evangelho, o âmago. E neste caso, estes traziam outro Evangelho. Estes que traziam esse Evangelho, eles eram conhecidos como judaizantes, que acreditavam que para que os gentios de fato fossem justificados diante de Deus, eles deveriam também obedecer leis da Torá. Obedecer leis cerimoniais, leis, mais coisas em relação à justificação. E temos visto isso de forma muito clara nos últimos sermões trabalhados pelo pastor Wellington. E vemos que Paulo procura de forma árdua trazer os Gálatas de volta para a realidade do Evangelho de Cristo. Uma tentativa de Paulo, voltem ao Evangelho. O que está acontecendo? E a realidade clara, neste caso, é que nós somos justificados pela fé em Cristo e não pela observância da lei. Isso não tem rodeios, é isso. É claro, o que nos torna justos diante de Deus, o que nos conecta a Ele, não é o que podemos fazer, mas sim o que Cristo fez e faz e continuará fazendo. Sim, a sua obra foi feita e nos acompanha. E o problema acontece quando nós tratamos essa realidade do Evangelho como um mero enfeite. Quando outras afirmações tomam o lugar do Evangelho sem original, tudo perde sentido, meus irmãos. Tudo perde sentido. Tudo vai dar errado. Pessoas vão sair feridas. Cristo não vai ser mais o centro nesse processo. E Paulo escreve sobre o que aconteceu previamente entre ele e o apóstolo Pedro em Antioquia, no texto que a gente vai ler. Porque ele está querendo exemplificar todo esse conceito que ele está tratando desde o início da epístola. E o texto se encontra em Gálatas 2, versículos de 11 a 14. Se quiserem me acompanhar aí, se quiserem abrir, se quiserem me ouvir, eu vou ler de forma mais clara possível. Gálatas 2, versículos 11 a 14. E o texto diz assim, Paulo falando: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão,
os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. E quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Em primeiro lugar, vemos que Pedro age de forma hipócrita. Esse é o que vem, o que salta. Em primeiro lugar, que salta aos nossos olhos. E Pedro age de tal forma dissonante ao Evangelho que Paulo é impelido a confrontá-lo. Paulo é impelido a confrontá-lo. E nós sabemos historicamente, meus irmãos, das diferenças e dificuldades étnicas e de costumes. Diferenças muito claras. E esse era um ponto de imenso conflito social nesse início da igreja. Os judeus traziam consigo costumes milenares, restrições alimentares, leis de pureza, que procuravam criar um forte distanciamento entre os gentios. Esse era o objetivo. Distanciamento entre judeus e gentios, para que os judeus não se tornassem impuros. Porque o fato de um judeu comer com um gentio era basicamente um ato pecaminoso. Era pecado. Basicamente, você está pecando aí. E, portanto, você não poderia se apresentar em adoração diante de Deus. Então, era algo muito difícil de se transpor. Era uma barreira muito complexa, que não era só algo assim, teórico, era cultural, fazia parte da essência deles. Desde criança, imagina, você está nisso. Não obstante, meus irmãos, nós vemos que, por meio de Cristo, essas leis cerimoniais de pureza cessam. Essas leis de purificação, elas perdem o efeito, pois nós passamos a ser purificados pela obra de Cristo. Você não precisa mais de se limpar para estar puro diante de Deus. Cristo é o que nos purifica. É assim como vemos Pedro aprendendo em Atos 11, muito claramente, que ele pode comer todo tipo de animal, sem temer se tornar impuro diante de Deus. Pedro aprende que Deus não trata pessoas com base nas suas preferências, mas sim aqueles de qualquer nação, aqueles de qualquer raça, aqueles que o temem, são aceitáveis pela fé diante dele. E isso, para nós hoje, às vezes é difícil, mas naquele momento histórico também era um movimento altamente escandaloso. É escândalo pensar assim. E Pedro, então, aprendendo disso nessa caminhada, ele passa a comer com os gentios. Ele passa a fazer coisas com os gentios, já que ele entende de parte de Deus que em Cristo ninguém é impuro. Em Cristo não somos mais impuros. Existem diferenças, existem costumes, mas por Cristo todos somos unificados. Todos somos unificados. E o que os unia era muito maior do que aquilo que os podia afastar, do que aquilo humano que os podia afastar. E o problema surge, meus irmãos, quando Pedro, este mesmo Pedro que tinha acabado de entender as verdades centrais do Evangelho, depois de decisões tomadas em Jerusalém contra a imposição de certas regras aos gentios, ele se afasta dos gentios quando um grupo de pessoas próximas de Tiago chega. E vemos que Paulo expressa que foi por medo. Paulo fala, olha, ele agiu por medo desses homens que vêm da parte de Tiago, porque essas pessoas são identificadas como os da circuncisão. Eram pessoas que tinham visões favoráveis em relação a velhos costumes. Judaizantes que queriam e que requeriam que gentios fossem circuncidados para serem aceitos na igreja. E aí vocês veem como isso é complexo diretamente com o que Cristo está trazendo. É outra direção, é outro evangelho, é outra coisa. E Pedro age em hipocrisia, porque ele não anda em sintonia com o evangelho.
Esse é o ponto que Paulo ardentemente procura levantar. Pedro age em hipocrisia como um ator que possui o papel de ser o que não é. Pedro, que ouviu considerar puro todos os alimentos em Marcos 7,19. Por Jesus, pelo próprio Jesus. Jesus falando, são puros todos os alimentos. Pedro, que viu seu mestre recebendo, acolhendo pessoas que não eram judeus, gentios, em tantas e muitas ocasiões. Pedro, que recebeu a visão do lençol por 3 vezes, que ele ensinou que ele não deveria considerar imundo aquilo que Deus considerou limpo. Pedro, que foi à casa de Cornélio, após Deus lhe ensinar que nenhum homem deveria ser considerado ou considerado impuro ou incomum ou imundo em Cristo. Pedro, que anteriormente comera com os circuncisos e os defendera em Atos 11. Esse mesmo Pedro, acaba levando junto com ele, além do seu erro, acaba levando junto com ele outros judeus e até mesmo Barnabé. Barnabé, que cooperou anteriormente com Paulo na plantação de igrejas em regiões gentílicas. É de se surpreender, é até o ponto de Paulo escrevendo, e até mesmo Barnabé, já existe um tom de surpresa na sua escrita. Paulo aponta para uma falha em Pedro, que é central para o Evangelho. E se esse ato passasse desapercebido e sem correção, implicaria em sérias consequências para aquilo que pertencia ao âmago do Evangelho. Se Pedro vivia como gentio e insistia uma e outra vez que não havia distinção entre judeus e não judeus, como que ele pode agora, por meio das suas ações, implicar que os gentios deveriam se tornar como judeus, para se sentar com eles à mesa e fazer parte do povo de Deus? Ou como William Hendrickson, no seu comentário de Gálatas, ele bem coloca, parafraseando esse momento, como se Paulo estivesse falando a Pedro: Pedro, se você, apesar de ser judeu, você pode se dar a liberdade de ignorar as tradições judaicas com respeito à comida, bebida, tal como certamente você fez quando você estava comendo agora mesmo com os gentios. Como é possível que agora você queira impor essas mesmas tradições aos gentios, forçando-os a viverem como judeus? É inegável que ao separar-se dos gentios na hora da refeição, você está dizendo a eles: se vocês desejam ter comunhão conosco, com a gente, vocês vão ter que adotar os nossos costumes. Vocês vão ter que viver como judeus. É isso que Pedro está falando para os gentios, com que ele estava acabando de comer, com que ele estava junto. E tristemente, Pedro é levado pelo medo, pelas opiniões alheias, talvez por velhos hábitos e antigas crenças ainda enraizadas na sua mente, concebidas pelo mal dentro dele. Está fazendo uns... Desculpa, se tiver muito barulho, gente. E Pedro é levado a abrir mão da unidade do Evangelho. Pedro é levado a abrir mão da unidade do Evangelho por medo. Por medo. Pedro, levado pelas circunstâncias, não age em sintonia com a verdade do Evangelho. E Paulo percebe de forma muito clara o que acontece. Fica muito claro para Paulo naquele momento. Ele precisa confrontar Pedro. E da mesma forma que Pedro, quantas vezes nós agimos também de forma hipócrita? Olhando para nós agora. Quantas vezes nós agimos de forma hipócrita em relação ao Evangelho, em relação ao que a gente prega? Pedro foi levado a se render ao legalismo, que busca algo além de Jesus Cristo para se achegar a Deus de forma aceitável. Pedro foi levado pelo legalismo, algo além, algo a mais. Preciso de alguma coisinha a mais para me chegar a Deus, ou para que outros se cheguem a Deus. E quantas vezes nós agimos de forma semelhante de Pedro, frente à verdade do Evangelho, frente à realidade de que somos justificados pela fé em Cristo e salvos pela sua graça, nós tornamos o Evangelho numa grande lista de regras
de modos de ser, de se comportar, de quadrados onde devemos nos conformar, que muitas vezes nada tem a ver com a mensagem do Evangelho. Nada. Mas sim com padrões humanos e vãs tradições. Será que às vezes não damos mais atenção a tradições do que o próprio Evangelho? E aqui tem uma história que meus pais contavam muito para mim, sobre um pastor de uma igreja aqui no Brasil. Eles receberam uma doação de um piano na igreja. E a pessoa colocou uma condição: eu vou doar esse piano de cauda top se ele ficar no centro do púlpito. E o púlpito pode ficar do lado do piano. Aí eu vou dar o piano. O que a igreja fez? A igreja aceitou. Só que gerou um grande atrito com o pastor que estava lá. O pastor falava: não, como assim? Piano no meio e o púlpito do lado? Peraí, tem algo diferente aí. O que é central? Pregação do evangelho ou o instrumento? O que está significando isso? E ele confrontou, até que saíram com ele da igreja. Ele teve que sair da igreja. Ele saiu da igreja. E o novo pastor foi, a igreja continuou, ele foi para outra igreja, pastoreou outra igreja. E anos depois, ele foi convidado a um casamento na mesma igreja, de onde ele foi pastor, que aconteceu essa questão. E no momento que ele chegou na igreja, ele viu o piano no canto. E o púlpito no meio, de volta. Ele falou: caramba, o que aconteceu, cara? E o pastor que estava pregando no casamento era amigo dele. Depois ele chegou no pastor: pastor, cara, como que você conseguiu? O que aconteceu? Aí o pastor falou: olha, cada vez que eu ia pregar, cada vez que eu pregava, muitas vezes eu me apoiava no piano e eu dava o empurrãozinho. 5 centímetros por culto. Levou meses, quase ano, de centímetro a centímetro, culto por culto. Então, até que um culto, um dia o pessoal percebeu: nossa, mas tá bonito aí o piano. Deixa aí então, deixa aí. E o pessoal: nossa, e o púlpito? Nossa, o púlpito tá aí, vamos colocar aqui no meio. E foi. Eita. Esse exemplo, e de novo repito, a palavra de Deus nos afirma que o nosso pecado, o nosso mal, o mal que habita em nós, que tenazmente nos assedia, nos convida diariamente a prestarmos mais atenção em tradições do que no próprio Evangelho. E isso é muito claro. Isso é muito claro. E somos hipócritas quando nós transformamos essas tradições em pontos essenciais para o Evangelho. Nós dizemos que se certas coisas não fazem parte do culto, ou se existe algo que infringe o nosso senso de espiritualidade durante o culto, aquilo não é correto diante de Deus. E às vezes podemos colocar regras que nada têm a ver com o Evangelho, mas muito a ver com o nosso próprio senso de religiosidade e legalismo. É muito comum. E pior, assim como Pedro levou os outros a pecarem com ele, nós podemos levar outros a pecarem conosco. Criamos uma seita de pessoas que acredita que existe somente uma maneira certa de adorar a Deus, e os que fazem diferente não têm parte conosco. Pode ficar lá na outra mesa. Nós nos afastamos daqueles que louvam a Deus de uma forma diferente, aqueles que levantam a mão durante o louvor, que se vestem de forma diferente na igreja, e isso afirmo que nada tem a ver com o Evangelho. Nada tem a ver com o Evangelho. E nós somos levados a nos considerarmos melhores, superiores a outras igrejas ou grupos, e este tipo de movimento nasce quando não vivemos em sintonia com o Evangelho.
E o Evangelho, assim como o Tim Keller afirma, o Evangelho nos diz que somos todos impuros sem Cristo e todos puros nele. E ele continua afirmando: a maneira mais sutil de decair para o pecado de Pedro é levar nossas preferências pessoais muito a sério e dotar de importância moral aquilo que é apenas cultural. Dotar de importância moral aquilo que é apenas cultural. E aqui ele coloca o exemplo, né? Ele coloca o exemplo da música, que muitas igrejas acreditam que certos estilos musicais mais tradicionais ou mais contemporâneos são melhores espiritualmente. Eu fico muito feliz com o movimento que a gente fez hoje, por exemplo, coral, louvor. Somos todos corpo, cantando junto. Mas essas diferenças, a insistência nessas diferenças, somente acabam gerando mais divisão no corpo de Cristo. E assim como o exemplo da música, existem questões culturais que nada tem a ver com o Evangelho, mas nós insistimos em torná-las centrais ao Evangelho. Isso nos leva a viver uma vida hipócrita. Uma vida hipócrita. Afirmando, por um lado, que nós somos aceitos e justificados pela fé, mas que nós devemos cumprir certos rituais e nos adequarmos a certos padrões para fazermos parte do corpo de Cristo. Vocês percebem que são dois caminhos diferentes? São dois caminhos diferentes. Não dá para andar junto. Ou é pela fé, ou é por regrinhas. Não dá para ser os dois. E aqui vemos outro triste aspecto de que quando nos deixamos levar pelo nosso pecado legalista, nós levamos outros conosco no nosso erro. É um pecado que afeta a comunidade de Cristo de diferentes formas. Nós deixamos de reconhecer a obra de Cristo e uns nos seguem na nossa loucura e outros são alvo do nosso erro legalista. Outros são alvo do nosso erro legalista. E isso não somente dentro do âmbito eclesiástico. Quantas vezes nós podemos ser levados a desprezarmos relacionamentos com pessoas que ainda não conhecem a Cristo? Frente a tais relacionamentos, nós prestamos muitas vezes mais atenção ao medo da gente se tornar impuro, da gente, se eu me juntar com ele, será que eu estou pecando? Será que ele fez uma piadinha aqui do meu lado, eu ouvi um palavrão, eu vou estar pecando? E a gente se preocupa muitas vezes mais com esse medo de nos tornarmos impuros do que a verdade de que o Espírito Santo nos guia para que nós apontemos para Cristo e aqueles que são perdidos em seus delitos e pecados possam se voltar a Cristo. A gente presta mais atenção numa mentira do que na verdade do Evangelho. E de novo, ao nos afastarmos deles, nos tornamos hipócritas, porque nós declaramos por um lado, Cristo salva, cantamos de domingo, Ele tem poder para salvar, mas durante a semana não apresentamos Ele a ninguém. Não apresentamos Ele a ninguém. E se Ele tem poder para salvar, a gente declara isso, e a gente também entende que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a gente não prega, então a gente não crê quando a gente fala que Ele tem poder para salvar. É como se falar, Deus tem poder para salvar, mas usa o outro ali para pregar. É isso. Isso é hipocrisia, claramente. E nós vivemos nisso, uma e outra vez. Uma e outra vez. E eu me incluo nisso, muitas vezes. E quando Paulo olha para Pedro, ele enxerga algo mais profundo do que só prática alimentar, o seu comportamento. Paulo enxerga o princípio por detrás daquele movimento hipócrita liderado por Pedro. E Pedro é confrontado pelo Evangelho de Cristo. Paulo, ao confrontar Pedro, não usa tradição, ele não usa pressupostos seus, normas humanas, mas ele usa o Evangelho como paradigma. Ele usa o Evangelho como modelo de ser, de agir, de viver. Paulo olha para o Evangelho de Cristo, para as verdades do Evangelho, e percebe que as atitudes de Pedro não se encaixam no Evangelho. E
Não tem nada a ver com seus gostos, com o que ele acha que é bom, que não é bom. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o evangelho. E Paulo usa o termo aqui, que a gente vai ver, ortopodousin, que está ligado, que a gente vê a raiz orto, é ortopedia. E está ligado à palavra correto, certo, reto. E aqui, nesse caso, ele está se referindo ao andar correto, ao andar certo dos discípulos. Nesse último versículo, 14. Ele essencialmente está falando que Pedro e os outros, por meio das suas atitudes, eles não estavam andando em conformidade com o evangelho. Eles não estavam andando retos, corretamente, de acordo com o evangelho. Ao invés de Paulo desejar simplesmente mudar o comportamento de Pedro, ele aponta para o princípio central do evangelho. Deus não escolhe Pedro com base na sua eloquência, com base na sua raça, nos seus esforços. Por isso, sendo que a escolha de Deus não se baseia nisso, qual é a razão? Qual é a razão dele estar procurando se conectar com Deus com base nos seus ritos? Ao não se juntar com os gentios, ao falar basicamente que os gentios tinham que se amoldar a esse padrão. E Paulo traz a Pedro a forte afirmação de que ele esqueceu da forma como ele foi graciosamente recebido por Cristo. Ele está basicamente falando isso para Pedro. Pedro, você esqueceu de como você foi recebido por Cristo? Você esqueceu? Se você esqueceu, eu entendo, mas eu tô te lembrando agora. Se você não se esqueceu, você está sendo 100% hipócrita. E Pedro, e esse foi o desejo de Paulo, trazer Pedro de volta à realidade. Paulo tem o desejo de trazer, de acordar Pedro. Pedro, acorda, tem algo muito errado. A aprovação de homens nada valia diante de Deus. E Paulo, nesse mesmo movimento, por isso que está escrevendo isso aos Gálatas, é o desejo dele com os Gálatas, trazer eles de volta à realidade. Ô pessoal, vocês estão esquecendo, o que está acontecendo? Vocês estão seguindo outro evangelho? Acordem! Da mesma forma, Paulo confronta Pedro com a verdade do evangelho, ele confronta os Gálatas, e ambos esquecem desse aspecto central do evangelho, a justificação pela fé. Paulo, em todo este confronto com Pedro, ele trabalha em cima do pressuposto de que o evangelho é uma verdade que afeta todos os aspectos da sua vida, pois este evangelho expressa que nós somos fracos, necessitados, que a lei foi cumprida por Cristo, a lei cerimonial foi cumprida por Cristo, e a seu favor, e que por meio da obra de Cristo, eles eram plenamente aceitos. E aqui vemos que essa vida pela fé não é viver meramente acreditando numa lista de coisas, ou saber essa questão de cor, saber eu sou justificado pela fé. Não é simplesmente você saber isso de cor. Não é você saber, eu conheço todos os catecismos, todos de cor. Isso não é isso. Não é você saber de cor. Mas é viver enraizado, unido a Cristo e sendo alimentado por Ele. É uma vida em Cristo que aponta para Cristo. Essa é a vida pela fé. É essa a vida pela fé. Não uma vida meramente racional, mas uma vida impactada pelo Evangelho. Verdadeiramente impactada pelo Evangelho. Mas devemos entender que se ao mesmo tempo nós cremos que as obras podem nos justificar diante dele, meus irmãos, que reconhecer que o alimento proporcionado por Cristo não é suficiente. É a mesma coisa. E se nós demonstramos que Cristo não é suficiente, é o mesmo que você acreditar que o sacrifício de Cristo foi em vão. É o mesmo. Então a sua hipocrisia te leva
a declarar que Cristo morreu em vão. E por isso que Paulo tem esse confronto. Por isso que ele não deixa, depois eu falo. E ele tinha que enfrentar na frente de todo mundo. Porque era uma verdade, assim, não dá para deixar, não dá para você falar isso para a igreja, meu irmão. Não dá para você demonstrar isso. E este é o mesmo evangelho que nos confronta, meus irmãos. É o mesmo evangelho que nos confronta. Assim como confrontou Pedro, os discípulos, Barnabé, é o mesmo evangelho que nos confronta. Que expressa que da mesma forma que Cristo aceita Pedro, ele nos aceita pela sua graça, pelo seu mérito, pela fé que ele nos dá. Não há nada que você possa fazer para poder merecer um pouco mais da sua graça. Entenda isso. Não há nada que você pode fazer para você ser um pouco mais justificado. Entenda isso. Não está em você. Assim como não tem nada que você pode fazer para que o sol nasça amanhã. Não tem nada que você pode fazer para impedir, para causar isso. Não existe nada que você possa fazer para acrescentar um dia para a sua vida diante daquilo que Deus determinou. Não há nada que você possa prever para prever más notícias, catástrofes. Não há nada que você possa fazer em relação a onde você nasce. Não há nada que você possa fazer para você ter as coisas ou tudo debaixo do seu controle. Não tem nada que você pode fazer frente a isso. Nós nada podemos fazer para merecer o que Cristo nos deu de forma gratuita. Não existe nada que você possa fazer para você merecer o que Cristo te deu de forma gratuita. E todo esse ato provém dele e é trabalhado em nós pelo seu poder. Por isso nós não precisamos de máscaras no reino de Deus. Nós somos o que somos diante de Deus. Nós somos o que somos na igreja, em casa, quando estamos com irmãos, quando estamos a sós, pois você está sempre diante de Deus. Não existe um momento santo e um momento do seu dia a dia. Não existe um momento igreja, domingo, segunda-feira eu com o mundo eu me viro. Você sempre está diante de Deus. E como você vive importa. O que você dá vazão, o que você alimenta importa. Em todos os aspectos da sua vida, todas as áreas da sua vida. Nós somos seus filhos e vivemos impulsionados pelo seu evangelho. Então nós vemos que Cristo pagou o que nós devíamos, o que nunca seríamos capazes de pagar. E assim como a verdade do evangelho confronta os Gálatas, ela confrontou Pedro, ela nos confronta hoje e nos garante que nós servimos a Deus não para sermos justificados, mas porque nós pertencemos a Ele e nós gratuitamente fomos reconciliados. E uma vez que nós compreendemos o evangelho, não somos mais guiados pelo nosso deleite, não somos mais guiados pelas nossas paixões, pelos nossos medos, pelo mesmo medo que corrompeu Paulo, por ser aceitos por outros. Nós somos guiados pelo ardente desejo de agradar a Deus, pelo ardente desejo de viver para Deus, de honrar o nosso Deus. No conforto do evangelho, como filhos justificados, nós obedecemos a sua palavra. E nesse deleite de Deus, nós servimos o corpo de Cristo, não por obrigação, não para ganhar algum favor diante de Deus ou das pessoas, mas porque é um privilégio servir aquele que nos salvou e nos justificou pela sua graça. Nós seremos tentados diariamente, meus irmãos, a corrermos em direção ao falso refúgio,
do mérito das nossas boas obras. Lembre, diariamente, nós vamos ser levados e tentados a nos refugiarmos nisso. Porque nós queremos gerar esse senso de, olha, estou colaborando com Deus em relação à minha justificação. Mas sempre devemos nos compararmos com o Evangelho. É o Evangelho que é o nosso parâmetro. Não é a nossa justiça. Não é a nossa bondade. Não somos nós. Não são as nossas obras. O nosso parâmetro é o Evangelho. É Cristo. Nós nos comparamos ao Evangelho da Graça, que nos garante que o preço já foi pago e não existe nada que a gente possa fazer para merecer esse tamanho divino, esse tamanho presente divino, que é o próprio Cristo conosco e a comunhão eterna com Deus. Eu gostaria de deixar algumas perguntas de reflexão que nós devemos fazer. Em quais pontos nós temos deixado de viver em sintonia com o Evangelho e trazido um peso desnecessário à realidade da fé na obra justificadora de Cristo? Que peso desnecessário temos trazido a este processo, que é inteiramente feito por Cristo e apontado por Ele? Nós temos ferido outros na nossa falta de sabedoria em enxergar a verdade, em não enxergar a verdade central do Evangelho? Tenho torcido contra aqueles com os quais eu não concordo em pontos não centrais do Evangelho? Tenho torcido contra essas pessoas? Se eu tenho feito isso, eu sou um hipócrita. Como tenho servido com os meus dons? Se sou pastor, se sou presbítero, se sou músico, diácono, o que for, eu sirvo impulsionado pelo que Cristo fez? Ou para conseguir algum favor diante dele, por obrigação? Reflitamos isso, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a fechar os olhos para que oremos. Querido Pai, como a Tua Palavra nos confronta, Deus, como nos deixa sem defesas, nos deixa nus diante de Ti, porque nós erramos tantas vezes, Pai, nós queremos tantas vezes fazer as coisas pela nossa mão, pela nossa força, pela nossa eloquência, pela nossa sabedoria, pelo nosso senso de justiça, e nós entendemos, Pai, que se formos levados pelo que nós desejamos, nós inevitavelmente erraremos, Pai. Erraremos o alvo. Não viveremos em sintonia com o Evangelho, que é o nosso objetivo, Pai, que é a nossa vida, que é para isso que o Senhor nos resgatou, é para isso que o Senhor nos comprou, para que vivamos para Ti, na verdade do Evangelho. Mas quanto temos errado, Deus? Nos ajuda, Pai, a vermos, a meditarmos, a nos compararmos com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho, Deus. Nos ajude, Deus. Nos ajude, Pai, porque o nosso coração tantas vezes está tão endurecido pelo nosso senso, pelas nossas paixões, pelo nosso pecado, Deus. E nós não olhamos para Ti, Deus. Nós não olhamos para Ti. Mas nós sabemos que apesar dos nossos erros, da dureza do nosso coração, apesar das nossas falhas, apesar da nossa inconsistência, o Senhor nos confronta em amor, o Senhor nos confronta porque deseja nos recuperar. O Senhor deseja nos ensinar, assim como Paulo desejava falar aquelas verdades para Pedro, não como uma forma de expulsá-lo, de se desfazer dele. Ele não falou pelas costas, mas falou a Pedro, com o desejo de recuperá-lo, de despertá-lo.
de trazê-lo de volta à realidade, Pai. E o Senhor faz isso conosco diariamente. O Senhor permanece constante nas nossas inconstâncias, nos guiando, nos guardando como esse bom pastor que o Senhor é, como cuidadoso pastor, amoroso. O Senhor cuida de nós, mas Deus, nos ajude, Pai, nos ajude a percebermos as nossas falhas, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor continua cuidando de nós, e nós somos gratos por quem Tu és, Deus, pelo que o Senhor faz e como o Senhor cuida de nós. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.